tudo bem com você? No vídeo de hoje nós conversamos a respeito dos livros que eu li em fevereiro e sobre o que eu estou lendo e ainda vou ler em março. Eu comecei fevereiro com 2 livros em andamento desde janeiro, um deles era O Conde de Monte Cristo, esse pequeno tijolo que conta a história de vingança do Edmond Dantès contra as pessoas responsáveis por sua prisão injusta. Acredito que esse livro, escrito pelo Alexandre Dumas, seja um dos mais conhecidos do século XIX e eu gostei bastante dele. Em seguida li um outro que, ao contrário do primeiro, é bastante pesado, A Estação das Sombras, da Leonora Miano. Ele trata sobre captura de pessoas que seriam escravizadas, sob o ponto de vista de quem ficou. Logo no início desse livro, sabemos que houve um incêndio no povoado Mulongo, do qual decorreram alguns desaparecimentos, inclusive de um dos líderes dessas pessoas. A primeira medida de quem está em exercício do poder não é determinar a busca desses rapazes, e sim confinar as mães e as esposas deles para que elas não perturbem o sossego do povoado com seu sofrimento. E é claro que uma dessas mães vai se rebelar e sair dali em busca do filho. Eu pretendo fazer um vídeo sobre ele, mas de verdade eu preciso assimilar bem essa história. Foi um livro que me emocionou muito. Em seguida li 2 novelas do Thomas Mann, A Morte em Veneza e Tony Kruger. As duas são protagonizadas por escritores, porém com fundamentos e momentos diferentes da vida de cada um deles. Em A Morte em Veneza nós acompanhamos o Gustav von Aschenbach, já bastante consolidado na sua área, reconhecido, um homem de meia idade. Em Veneza ele encontra um rapaz cuja beleza o desconcerta. A perturbação do escritor perante aquela beleza encarnada é pano de fundo para algumas discussões filosóficas sobre o que é arte, o que é estética e alguns conceitos sobre o apolíneo e o dionisíaco, ou seja, entre razão e emoção. Eu gostei das discussões, mas não da novela em si. Já em Tony Kruger, a gente acompanha o escritor em momentos diferentes da sua vida. No começo do livro, ele ainda é um adolescente, e o livro dá alguns saltos até a gente acompanhá-lo adulto e já escritor. Mas aqui se discute muito a dicotomia entre produzir arte e produzir riqueza, ou seja, ser burguês ou ser artista, que era um conflito do próprio Thomas Mann. Aliás, as 2 novelas têm vários elementos autobiográficos. Daí eu cansei de livro sério, precisava dar um respiro e fui ler essa peça de teatro nacional, O Bem Amado, do Dias Gomes. É um livro engraçadíssimo, rápido de ler, peguei numa tarde de sábado e li do começo ao fim. Não vou falar muito sobre essa sátira, porque já existe um vídeo no canal, vou deixar o link aqui para vocês verem a resenha. Aí eu fui ler um livro que tinha um título nada honroso aqui na minha estante. Um dos que eu mais já havia começado e abandonado. Amiga Genial, da Helena Ferrante. Eu passei o ano passado inteiro dizendo no Instagram que eu já havia começado esse livro não sei quantas vezes e largado porque eu não estava gostando muito da história. Natural, portanto, que no começo do livro eu lesse e me lembrasse do que estava escrito ali. Quando cheguei mais ou menos na metade do livro, a sensação se manteve e eu pensava, nossa, como eu fui longe nas minhas tentativas de leitura. Quando eu estava mais ou menos aqui, eu me lembrava não só dos fatos que eu estava lendo, como eu me lembrava do que viria a seguir. Nada mais era que o final do livro. Ou seja, em alguma tentativa anterior, eu já havia concluído a leitura de A Amiga Genial e simplesmente não me lembrava. O que é raríssimo, eu quase não esqueço o que eu leio. Talvez tenha lido num momento aí errado, digamos, e agora sim estou pronta para a tetralogia napolitana, de que este é o primeiro volume. E essa tetralogia fala sobre a relação de amizade e competição entre a Lila e a Lenu. Aqui nós acompanhamos a infância delas e o comecinho da adolescência numa vila pobre de Nápoles. Eu gostei do livro, a ponto de comprar o segundo para continuar a leitura. Mas eu ainda não amei como muita gente ama e como muita gente diz que esse livro é maravilhoso. Vamos ver se ao longo da leitura dos outros volumes eu mudo de ideia. Já caminhando para as últimas leituras concluídas em fevereiro, li A Lista de Convidados, da Lucy Foley, que foi o livro encaminhado pelo Clube Intrínsecos em fevereiro. Esse livro se passa num final de semana em que vai acontecer um casamento entre 2 pessoas insuportáveis que convidaram outras pessoas tão insuportáveis quanto eles para participar da festa. Esse é um suspense de entretenimento, nós sabemos desde o início do livro que alguém morreu, e além de não nos dizer quem é o assassino, como seria convencional num livro de suspense, a autora também nos poupa quem é o morto. Então, lá pela metade do livro você percebe que todo mundo ali é um potencial assassino ou assassinado. Com o avançar das páginas, você começa não só a querer saber quem é o assassino, quem é o morto, mas começa a considerar que dependendo de quem foi que morreu, o assassino até tem razão. Esse livro é um perigo. E é por isso que eu gostei dele. Eu
pretendo fazer um vídeo sobre esse livro, não porque ele foi um dos melhores que eu já li, mas porque a Lucy Foley trata aqui de alguns comportamentos desses personagens de uma forma que eu não vi nenhum outro livro tratar ainda. Eu gosto de fazer lista de leitura porque eu me divirto com isso e também é uma forma de variar a nacionalidade dos autores que eu leio. Não sei se isso ficou muito evidente, mas em fevereiro, quando eu concluí as minhas leituras, eu havia lido um livro de França, Camarões, Alemanha, Brasil, Itália e Inglaterra. Assim como no começo de fevereiro eu tinha algumas leituras em andamento desde janeiro, também entrei em março com algumas leituras ainda não concluídas. Uma delas era Longo e Claro Rio, da Liz Moore, o livro de fevereiro da Tag Inéditos. Eu comecei essa leitura com uma certa má vontade, porque é um thriller de autora americana, e justamente o que a Tag mais encaminhou ano passado, thriller escrito por americano. Mas surpreendentemente, nesse livro, o thriller fica em segundo plano. Aqui nós acompanhamos a Mickey, uma policial, que trabalha num bairro bastante violento da Filadélfia, onde estão acontecendo alguns assassinatos. E as vítimas são sempre profissionais do sexo. Além da motivação profissional para resolver esse crime, a Mickey também tem uma motivação pessoal, porque a própria irmã dela é uma dessas pessoas que está na rua trocando sexo por dinheiro para conseguir droga. E essa moça está desaparecida já há alguns dias. Mas essa busca por esse assassino acaba em segundo plano porque a Mickey trata muito sobre as relações familiares dela e dessa irmã. Isso nos permite entender por que elas tomaram um rumo tão diferente na vida, por que elas foram criadas pela avó. A forma como a autora aborda as consequências do uso de drogas para os familiares é muito respeitosa e muito bem construída. Apesar dos temas pesados, a autora conduz a história e escreve de uma tal forma que a gente se sente confortado com o que lê e com a forma como a personagem encara os fatos. E em seguida nós falamos de um livro sensacional que com certeza estará na minha lista de preferidos de 2021, Os Pescadores, do Chigozie Obioma. Esse também é um drama familiar focado na relação entre 4 irmãos, narrado por um deles, já adulto, se recordando de como eles eram felizes e unidos, até que um desses irmãos ouviu uma profecia e esse irmão então passa a pautar a sua vida e todas as suas relações em função dessa profecia. Desde o início do livro, o autor deixa claro que algo grave vai acontecer. O que nós imaginamos que vai acontecer no final, acontece no meio do livro. E a partir dali, o autor consegue conduzir a história de uma forma absolutamente surpreendente. Eu não vou entrar em muitos detalhes a respeito do livro, porque a resenha dele é o próximo vídeo aqui do canal. Nessa primeira semana de março, eu finalizei essas leituras que estavam em andamento e comecei Crime e Castigo, do Dostoiévski, uma história já bastante conhecida, né, a respeito do Raskolnikov, que vai, por óbvio, cometer um crime e pagar por ele. Mas o interessante nesse livro é como Dostoiévski trata das questões internas, né, o que levou Raskolnikov a se achar acima do bem e do mal e de como ele colhe os frutos do que ele fez. Estava com saudade de ler Dostoiévski, fazia uns 2 anos que eu não lia nada dele. Estou na página 94 e já estou gostando bastante do livro. Vou continuar a ler a tetralogia napolitana. História do Novo Sobrenome é o 2º volume e aqui nós acompanhamos o final da adolescência da Lila e da Lenu e o começo da sua vida adulta. Ainda estou bem no começo, a história está bem esquisita. Além desses 2 livros, eu tenho também os de clube de assinatura, o da Tag Inéditos e o da Intrínsecos, que até o momento, enquanto eu gravo esse vídeo, ainda não chegaram. Eu só sei que são 2 autoras e que os temas tratados são pesados. Portanto, eu preciso de um livro de respiro. E o que eu escolhi para esse mês foi O Grande Mentecapto, do Fernando Sabino. O que está escrito aqui embaixo já diz bastante sobre o livro. Relato das aventuras e desventuras de Viramundo e de suas inenarráveis peregrinações. O Viramundo viaja por Minas Gerais. Ele passa quase pelo estado todo. Isso aqui é quase um Don Quixote mineiro. Também pretendo ler esta peça de teatro do século XIX, escrita pelo Ibsen, um norueguês. Aqui em Casa de Bonecas ele critica o tratamento inferior conferido às mulheres. Talvez isso explique porque essa obra foi censurada em alguns países. E se foi censurada, é claro que eu quero ler. No ano passado, quando ocorreu a Flip Virtual, eu vi uma entrevista de que eu gostei muito de uma escritora colombiana chamada Pilar Quintana. Aí descobri que há um livro dela recém-lançado chamado A Cachorra, e comprei. Para minha surpresa, percebi que existem várias resenhas desse livro no YouTube e que existe muita gente já falando sobre ele no Instagram. Quando eu começo a ver muito o mesmo livro por aí, eu enjoo dele e perco a vontade de ler. Posso estar errada, mas eu acho que A Cachorra vai virar modinha daqui a um tempo. Então eu já vou ler logo antes que isso aconteça e eu fique com esse livro parado na estante. Se você já leu algum desses livros que eu mencionei aqui hoje, ou se gostaria de pedir resenha específica de algum deles, comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber a sua opinião. Se você gostou desse vídeo, deixa seu curtir e se inscreve aqui no canal. Até o próximo vídeo. Tchau!